Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo, Haribo, estamos aqui em mais uma aula. Essa aqui é a parte 11, né? Às vezes eu me confundo, porque é muita aula, eu posso falar. Geralmente vocês vão pelo título que eu estou colocando, certo? Às vezes eu posso falar que é aula parte tal, mas pode ser outra. Assim, muitas aulas, né? A gente fica meio que em êxtase, falando o Srimad Bhagavata, antes de iniciar, então acerta os devaneios aí de memória. Então, vamos dar continuidade hoje ao capítulo 29, canto 3 do Srimad Bhagavatam, onde Kapila Deva, né, ensina a sua mãe Devahuti, né, sobre a explicação sobre o serviço devocional. Ouvimos muitas coisas interessantes nos versos passados e aqui estamos dando progresso ao nosso entendimento natural do que seja, né, a vida, né, de um espírito em sua posição real, estando aqui nesse planeta Terra, né, nessa forma humana e também em todo o universo onde tem espíritos ocupados em determinadas formas que entendem a sua posição eterna e seguem, né, o seu caminho, se ocupando em serviço devocional. Logo, todas essas informações de saber o que é realmente o serviço a Deus é o conhecimento essencial. Sanatana Dharma, o dever, né? Sanatana eterno, né? Dharma é o dever eterno da alma, do espírito, é viver nesse movimento diário de satisfazer a Deus, através de suas ações, de seus pensamentos, de seus sentimentos. Então isso é chamado devoção, serviço com devoção a Deus, sem interesses, sem segundas intenções, sem diplomacia, de uma forma humilde, paciente, aguardando, né, a misericórdia de Krishna se manifestar em nosso coração quando atingirmos o grau de pureza necessário, através de seguir, né, as regras e regulações adequadas para vivermos nessa plenitude de consciência divina, né? Então, estamos entrando agora no verso 21. Verso 21. Kapila diz: estou presente em toda entidade viva como a superalma. Se alguém negligencia ou desrespeita a superalma que está em toda a parte e se ocupa na adoração à deidade no templo, isto não passa de mera imitação. Aqui esse verso, né, dentro do nosso serviço devocional, compreendemos naturalmente que Deus está dentro de tudo e de cada pessoa, de modo que se você está adorando a deidade, por exemplo, no templo, que é uma das formas, né, de você se manter, né, fixo no seu serviço devocional, mas ao mesmo tempo, enquanto você adora a Deus, você está negligenciando a presença de Deus em todos e em tudo. Então, aqui, né, Kapila Deva está falando que isso é uma imitação barata de adoração. Devemos entender que cada coração nesse mundo é um templo. Deus não está em cada coração.
em cada entidade viva. Logo, cada pessoa que você observar, você deve vê-la como um templo vivo de Deus. Não adianta você estar adorando a Deus num templo, num lugar fechado, numa casa, e não ver que Deus ele está presente em tudo. Você tem que aprender a adorar o Senhor Supremo em cada pessoa, em cada átomo, em cada árvore, cada pedra, né, em cada animal. Com essa consciência você atinge essa misericórdia natural de um devoto, né? Certo? Prabhupada fala que em consciência purificada ou consciência de Krishna, conseguimos ver essa presença de Krishna em toda parte, como foi falado no verso passado, né? De modo que, se alguém se dedica somente a adorar a deidade no templo e não considera outras entidades vivas, então está na fase mais baixa de serviço devocional. Como a gente viu no verso passado, né, o Sr. Kapiladeva falando dos canistas adhikaris, os devotos neófitos, as pessoas que estão adorando Deus ainda numa fase materialista, que estão adorando Deus, mas tentam, né, localizar Deus apenas num certo local, como deidade, mas esquecem que tudo é Deus, que Deus está em tudo e em todos. Então isso aí não é muito aceitável, né? Prabhupada fala que é a fase, né, mais baixa de serviço devocional, que aquele que adora a deidade no templo e não mostra respeito aos outros é um devoto na plataforma material, na fase mais baixa de serviço devocional, conforme está sendo revelado nesses versos, né? Como temos que nos posicionar em nossa existência devocional, qual a visão correta, né? O que não fazer, né? Como sair dessa posição materialista de adoração a Deus. Assim como no Bhagavad Gita diz, né, que tem pessoas que adoram a Deus assim, só quando estão aflitos, outros quando desejam riquezas materiais, outros somente por curiosidade. Dessa forma, né? Então o devoto deve procurar entender tudo em relação com Krishna e procurar servir a tudo com esse espírito. Quando falamos em serviço devocional puro, significa que você entrega as suas ações a Deus, entendendo que Deus está em tudo, e aí com essa visão perfeita e pura, você se situa na posição, né, espiritual, real. Servir a tudo quer dizer ocupar tudo a serviço de Krishna. Se uma pessoa é inocente e não conhece a sua relação com Krishna, um devoto avançado deve procurar ocupá-la a serviço de Krishna. Certo? Então a pessoa ela não entende muito bem que tudo é Deus, que ela tenta fazer essa separação, né? Que Deus está ali na deidade, mas quando ela sai da igreja ou de qualquer lugar, ela arranja briga com todo mundo ou fala mal das pessoas. E o devoto puro, ele simplesmente vê todo mundo como um servo, né, eterno, amoroso de Deus, vê Krishna no coração de todo mundo e, de alguma forma, quando ele vê que a pessoa é inocente ou ainda está iniciando na vida espiritual, ele vai ocupar essa pessoa em serviço a Krishna, ensinando-lhe, né, o conhecimento, a sabedoria, conforme estamos explicando nesses versos aqui. Quem é avançado em consciência de Krishna pode ocupar não só o ser vivo, mas tudo a serviço de Krishna, certo? Se temos, né, imagina a presença de Deus em nosso coração, isso significa um privilégio, né?
Somos templos ambulantes de Deus e temos que ter sempre essa consciência que a mesma deidade que você adora assim, num templo, ela está situada dentro do seu coração. Qualquer lugar você pode fechar os seus olhos, né, em meditação e lembrar dessa suprema personalidade de Deus que bondosamente caminha, né, vida a vida com o Espírito em várias formas, simplesmente para mostrar, né, eu estou aqui, adore-me, torne-se meu devoto, pensa em mim. E aí você, estando constantemente nessa situação, né, mental e emocional, devocional, em relação a Deus, você purifica a sua existência e Deus se revela para você. Como sempre falamos nas aulas passadas, não há possível de que Deus se revele para você diretamente se você tem uma consciência separatista ou se você não consegue ver Deus em tudo e em todos. Dessa forma, né, Kapila Deva está nos explicando aqui como há certos tipos de pessoas que estão ocupadas de determinada maneira no serviço devocional e ele fala, né, não fique nessa posição materialista ou iniciante, né, da adoração. É válido, porém, temos que saber o grau, né, superior de devoção, certo? Depois, no verso 22, Kapila Deva diz: quem adora a deidade do Supremo nos templos, mas não sabe que o Senhor Supremo, como Paramatma, né, ou a alma suprema, está situado no coração de toda a entidade viva, está certamente na ignorância, e é comparado àquele que oferece oblações, né, às cinzas. Basicamente, esse verso é uma continuação, né, do verso 21, e aqui, né, Kapila Deva está falando, né, que se você adora a Deus e oferece, né, suas reverências, seus presentes, né, a Deus assim, dessa forma, não vendo Deus em tudo, então é como oferecer coisas a cinzas, né? Cinzas, assim, nesse sentido, assim, não vai chegar em lugar nenhum. Prabhupada diz, né? Afirma-se claramente aqui que a Suprema Personalidade de Deus, sob sua expansão plenária como superalma, está presente em todas as entidades vivas. As entidades vivas têm 8.400.000 diferentes espécies de corpos. E a Suprema Personalidade de Deus vive em todos os corpos, tanto como alma individual quanto como superalma. Aqui podemos ver, né, quantas variedades de seres vivos existem nesse universo, conforme explicam as Escrituras. E nesse verso, como ele é meio repetido do verso passado, significa que a nossa atenção deve se redobrar em relação a isso. A necessidade de ver Deus em tudo e em todos é primordial para quem está praticando o serviço devocional, sem fazer diferenciação das formas, né? Tanto numa formiguinha como no Criador do Universo, o Senhor Brahma, essa centelha espiritual é a mesma. E você tem que entender que Deus ele está lá como uma expansão pessoal dele, né, chamado Vishnu, e também tanto como a alma individual, que é o ser vivo, né? Então você é Deus como uma energia superior. E ele está dentro de você como uma expansão pessoal dele. Isso é essencial você entender isso. Senão sua adoração não vai servir para nada, né? Você vai estar adorando Deus num sentido incompleto, assim, separatista, materialista. E uma vez que a alma individual é parte integrante do Senhor Supremo, neste sentido,
o Senhor vive em todos os corpos. Eu, você, todo mundo é uma parte integrante de Deus. Logo, somos Deus como centelhas espirituais, energias superiores da manifestação dele, né? Deus está presente assim, em tudo, em cada corpo, né? Por mais insignificante que achemos, a própria centelha que anima aquelas formas, né, chamadas inferiores, são Deus presente através de sua energia. E como a superalma, o Senhor também está presente como testemunha. Então, Deus como energia e Deus como testemunha da energia que somos nós, agindo nesse sentido de querer se elevar, né? Se autorrealizar através do serviço devocional. Deus, ele está vendo tudo. Vamos dizer assim, é um BBB, né? BBB que nem é. Todo mundo está sendo, entre aspas, assim, vigiado ou supervisionado por Deus. Você atinge o resultado que você quer na sua vida de acordo com a atenção ou direcionamento de onde você está colocando a sua energia. Por isso que Krishna está falando, não adianta você só direcionar a sua energia para a minha deidade no templo, esquecendo que eu estou em tudo. Você tem que ver a deidade em tudo, em todos. Que a deidade no templo é simplesmente uma forma, né, facilitada por Deus para você poder, né, comungar o seu serviço devocional, criar eficiência, né, nas suas atividades. Porém, se você adora a deidade e esquece, né, da presença de Deus em tudo, então a sua adoração é superficial. É como você oferecer oblações às cinzas, conforme esse verso está falando. Certo? Então, Prabhupada diz que em ambos os casos, a presença de Deus em todas as entidades vivas é essencial. Portanto, pessoas que professam pertencer a alguma seita religiosa, mas não sentem a presença da Suprema Personalidade de Deus em toda entidade viva e também em toda parte, estão no modo da ignorância. Serviço devocional sob a influência da energia material, da ignorância, tem essa característica. Assim como vimos nos versos passados também, que há serviço devocional sob o modo da paixão e da bondade. Então, temos que saber isso, né? Então, Krishna, ele está, através de Kapiladeva, sua encarnação, que personifica, né, o conhecimento de Sankhya Yoga, que explica tudo sobre a diferença entre espírito e matéria, está colocando aqui, né? Tudo é Deus, certo? Então, se sem esse conhecimento preliminar da onipresença do Senhor, alguém simplesmente se apega aos rituais num templo, igreja ou mesquita, é como se estivesse oferecendo manteiga às cinzas, ao invés de oferecê-la ao fogo. Oferece-se sacrifício derramando manteiga clarificada no fogo e cantando mantras védicos. Mas mesmo que haja mantras védicos e todas as condições sejam favoráveis, se a manteiga clarificada for derramada nas cinzas, então esse sacrifício vai ser inútil. Por mais que você adore a Deus, né? Que você seja uma pessoa muito ritualista, né? Tem pessoas que gostam de seguir, né, rituais, seja no templo, numa igreja, né, onde tem todo um cerimonial. Tudo que você está fazendo para, né, atrair ou expandir essa energia vai ser inútil se você ficar preso, né, simplesmente à ritualística e não viver a sua vida percebendo a presença divina em tudo. Aqui está um alerta, né? Um alerta para pessoas que pensam que estão fazendo práticas religiosas, elas se sentem assim, que são
tipo assim, sacerdotes, iluminados. Porém, quando elas saem de sua mesquita, né, de sua igreja, ou do seu templo, ela se comporta assim, de uma forma que parece que Deus só existe lá na igreja dela, no templo dela. E daí há tantos conflitos, né, entre as pessoas de diferentes instituições ou religiões. Então são devotos materialistas, né? Não entendem a profundidade do porquê existe uma instituição, porquê existe um ritual, e ficam presos a isso, né? Então, em outras palavras, o devoto não deve ignorar nenhuma entidade viva. O devoto deve saber que em cada entidade viva, por mais insignificante que seja, inclusive, né, uma formiga, uma ameba, um micróbio, Deus está presente. E por isso todas as entidades vivas devem ser tratadas afavelmente e não devem ser submetidas a nenhuma violência. O que acontece é que, por exemplo, na moderna, né, sociedade chamada civilizada, os matadouros são regularmente mantidos e apoiados por certo tipo de princípio religioso. Algumas, né, chamadas assim, religiões aprovam a morte dos animais, justificam, né, o matadouro, mas essas pessoas não estão vendo, né, esse princípio superior que está sendo ditado agora aqui por Kapila Deva. Uma formiga, assim. Você acha que você pode matar uma formiga, pode matar uma barata, um mosquito, né? Assim, sem piedade. Então você está indo contra os princípios que Deus está estabelecendo, né? Você adora Deus na sua casa, lê o Bhagavad Gita, a Bíblia, o Alcorão, vai no templo, porém, quando vê uma formiga, assim, do nada, assim, uma crueldade gratuita, você esmaga a formiga ou pisa na barata, joga pedra no rato. Assim, todos os seres que você despreza. E também, assim, às vezes a pessoa da família mesmo, o ser humano, você xinga, certo? O devoto, né, a pessoa que quer praticar o serviço devocional, ela tem que estar sempre em paz com ela mesma e equânime nessa visão, né? Respeitando o tempo da evolução de cada entidade viva, entendendo que a superalma, né, Deus está presente naquela formiguinha, conduzindo aquela alma dentro dessa forma que está de acordo com o tempo da evolução, da lição a ser aprendida nessa forma, para que ela evolua. Um dia essa centelha espiritual vai chegar na forma humana de vida. E na forma humana de vida, conforme essas instruções de Kapila Deva, pretende-se que você desenvolva a misericórdia. A misericórdia, né? Essa é a sabedoria. Não adianta você estar rezando para Deus, mas se você não consegue ter essa visão mais amplificada da existência divina no controle supremo, né? Supervisionando a ascensão de consciência de cada centelha espiritual em cada forma específica. É uma evolução progressiva. Na forma humana, você tem que se tornar um devoto puro através da prática desse serviço devocional, enquanto você pratica essa movimentação da devoção em seus atos nesse mundo, você tem que considerar profundamente esse verso aqui que Krishna está falando, né, através de sua encarnação Kapila Deva, ensinando a Devahuti, né, respeite todo mundo, né, respeite cada ser vivo desse mundo. Então a gente vê aí nessa moderna sociedade, né, chamada assim, civilizada de acordo com padrões materialistas, a desconsideração completa, né, onde criam, assim, colocam, né, matadouros assim, violentos,
uma sangria desnecessária, matando milhões de animais inocentes, simplesmente pela gula ou pelo desejo de lucro. Essa alimentação induzida dentro de uma programação de que tem que ser assim, né? Que a pessoa tem que comer carne, porque existe toda, né, uma ciência de manipulação em cima dessa história, e todo mundo acaba acreditando e também acaba desenvolvendo uma crença que destitui a misericórdia de seu coração. E a visão errônea, né? As pessoas olham os animais e, assim, né, como feras, como bichos destituídos de alma, né? Assim como antigamente, né, falavam que os escravos, as mulheres, assim, não tinham alma, né? Podemos fazer o que quiser com esses seres, assim, porque são, assim, robôs, não sei, assim, entendeu? Algo assim de uma ignorância tremenda. Logo, na forma humana, devemos servir com amor aos outros reinos inferiores, né, respeitando as suas posições, para que elas possam se desenvolver o mais rápido possível para o padrão humano de ser. Certo? Então, ninguém pode ser submetido à violência, assim, pelo menos de um modo gratuito, né, como as pessoas fazem, né? Assim, né? Uma lagartixa passa, então você acha que você pode matar, você... Quantas vezes, né? Quantas violências cometemos, e aí oramos lá no templo, pedindo a misericórdia de Deus, ó Deus, por favor, me ajude a evoluir nesse mundo, mas você mesmo não tem nenhuma piedade, você desconsidera, né, a centelha espiritual e a presença de Deus em tudo. Logo, é muito importante entender esse verso. Não adianta nada a sua adoração a Deus, a sua meditação, se do lado de fora você não segue, né, o princípio da compaixão, da paciência, da tolerância. Certo? Então, devemos entender, né, que até certos princípios religiosos, aí, algumas religiões racionalizam, né, aprovando que você pode matar um animal assim, assado, né? Ah, não, no Natal pode-se matar um peru, né? Assim, como a gente vê nas tradições, né? E aí todo mundo aceita, acha isso normal, né? Matar, né? Matar assim. E aqui, né, Paramatma, né, a alma suprema, está condenando tudo isso. Você vai oferecer sua adoração a cinzas, vai jogar a sua manteiga, né, fora do fogo, ou quando o fogo está apagado, né? Esse fogo que representa Deus, que se alimenta da sua adoração, ele não vai estar presente. Tudo tem que ser visto com o sentimento bem minucioso quando estamos na vida espiritual. E enxergar isso é muito simples, né? Vida significa a vida de Deus em tudo e em todos. Então Deus, ele se manifesta como a sua energia, como você, por exemplo, a energia de Deus, ele se manifesta como o princípio substancial por trás de sua energia, que é uma expansão de Krishna que está regulando tudo. Logo, se você está se devotando a Krishna, você acaba servindo a tudo e todos. E tenta ocupar, né, todas as pessoas, todos os lugares, todas as coisas, nesse serviço devocional, através do seu ponto puro de compreensão. Isso é chamado serviço devocional puro. Então, Prabhupada fala que sem o conhecimento da presença de Deus em toda entidade viva, subtende-se que qualquer suposto avanço da civilização humana, seja espiritual ou material, está no modo da ignorância. Vivemos, né, atualmente em Kali Yuga, né? Kali Yuga, todo mundo está nessa posição de Shudra, né? Posição mais baixa. Certo? Kali Yuga é um mundo
cada vez mais sem essa ligação consciente com Deus. Aí quando olhamos a civilização humana, aí falamos, essa civilização está aumentando, está melhorando, tantos avanços tecnológicos, tanto conforto espiritual, né? Tanto conforto material, mas na verdade não há nenhum avanço. Há uma estagnação, né? As coisas, na verdade, quanto melhor fica materialmente, mais o modo da ignorância avança, porque as pessoas vão perdendo esse desejo de adorar Deus profundamente em seus corações. Aqui, então, né, Krishna Kapiladeva está repetindo, né? Aqui no verso 23, também ele vai complementar mais ainda, né, esses versos da aula de hoje. Ele diz: quem me oferece respeito, mas tem inveja dos corpos dos outros, e por isso é separatista, jamais alcança paz de espírito, por causa de seu comportamento hostil para com outras entidades vivas. Notamos aqui nesse verso que, se você realmente quer praticar o serviço devocional e atingir, né, esse grau máximo da sua posição de espírito, que é você viver no serviço devocional puro, Kapiladeva está dando as dicas aqui perfeitas para a sua mãe, né? Você considera Deus, mas inveja, né, os corpos, né, dos outros, e por isso é separatista. Você vê Deus de uma forma e vê tudo o que se manifesta separado da divindade, né? Não há essa possibilidade de separar Deus de tudo que existe, porque toda a existência é emanada de Deus. O devoto materialista, ele tem a mente meio obtusa, não consegue, né, expandir a sua consciência. E nesse terceiro verso que estamos lendo hoje, o Sr. Kapiladeva está insinuando isso de um modo bem enfático, né? E se a pessoa é separatista, se ela não vive integrada na consciência de Deus, ela não tem paz, né? Ela está sempre em conflito devido a essa visão separatista. E aí ela quer se dedicar a Deus, mas está brigando com o mundo porque acha que o mundo é separado de Deus. Como que você vai ficar em paz nesse sentimento de devoção pura, se você está vendo tudo de uma forma impura, em desconformidade com aquilo que Deus nos pede para nos estabelecer internamente, né? De modo que, é como eu falei, né? Às vezes a pessoa vai numa igreja adorar a Deus, canta, faz seus rituais, coloca toda a sua energia ali, mas quando sai do templo parece que a pessoa vira um demônio, né? Fica com raiva de todo mundo, começa a criticar, começa a se associar só com energias negativas, está sempre se lamentando, aí condena as outras pessoas que não são da sua religião, da sua instituição. A pessoa se torna hostil, né? Hostil, assim, ela está tão fixa na sua visão de Deus, estando só na sua crença, né, de uma determinada religião, e que ela começa a brigar com todo mundo. Isso é fato nesse mundo. Aqui Kapiladeva está condenando isso, essa visão errônea, né? Prabhupada diz, né, nesses versos, duas frases: Bhuteshu Buddha Vairashya, hostil para com os outros, e Dvishahataha Parakaye, invejoso do corpo de outrem. Hostil para com os outros e invejoso do corpo de outrem são significativos. Aquele que é invejoso ou hostil para os outros nunca
experimenta felicidade alguma, certo? Porque, como falamos agora, né, no verso atrás, essa felicidade depende do amor, né, que você manifesta por Deus e por todos os outros seres nos quais você observa a presença do Espírito e de Deus. Então, se você é hostil, você nunca é feliz, né? Você pode adorar a Deus, assim, eu adoro a Deus, eu estou buscando a felicidade, tentando encontrar Deus no meu coração, mas externamente a sua vida é uma vida orgulhosa, onde você acha que é o professor espiritual, o mestre, ou a pessoa mais caridosa, pessoa que está numa posição assim, luminosa nesse mundo. Dessa forma, né? Não compreendemos as coisas em seus devidos lugares. Então, Prabhupada fala que a visão do devoto deve ser assim, perfeita, que ele deve ignorar distinções corpóreas e deve ver apenas a presença da parte integrante do Senhor Supremo e o próprio Senhor sob sua expansão plenária como superalma. Dessa maneira, não importa o que as pessoas estejam fazendo, né, de acordo com a sua escravidão, na ilusão, de acordo com os modos da natureza, da ignorância, da paixão, da bondade, o devoto puro, ele observa apenas a alma que está sob a influência desses modos e a presença de Deus que está supervisionando a energia dessa pessoa. De modo que se você realmente começa a adorar Deus, observando Deus em tudo e em todos, a sua energia ascensiona e você realiza esse divino, né? Já que você está usando a visão perfeita, a visão correta, conforme nos ensina aqui o Senhor Kapila Deva. Então temos que ignorar, né, distinções corpóreas, né? A pessoa olha, essa pessoa é amarela, essa é preta, é branca, é vermelha, né? Uma raça é melhor que outra. Assim, completamente ignorância, né? Você tem que ver que naquele corpo branco, naquele corpo preto ou amarelo, a alma é a mesma centelha espiritual, né? Só que ela está numa forma diferente, assim também numa formiga. Por que a formiga é diferente, né, de uma pessoa, né? Quando você vê a alma, você não vê a forma. E quando você vê a alma, você não comete violência, você não se torna uma pessoa hostil, uma pessoa sem misericórdia. E você vê que Deus é que está patrocinando, assim, é a substância por trás de tudo, né? Agindo de uma forma onisciente em cada coração para que todas as almas atinjam o propósito último da existência, que é você atingir essa consciência pura de Deus e voltar para o mundo espiritual, para ter esse contato direto com Deus, a suprema, né, personalidade, o Senhor Krishna, ou em Vaikuntha Loka Dhamma, assim, com suas várias expansões, de acordo com o gosto do devoto, né? Certo? Então essa é a visão do devoto puro, ou seja, a visão que temos que atingir, né? Já que só poderemos retornar à morada de Deus se estivermos num estado puro de consciência. Adore a Deus, né, no templo, adore Deus no coração de cada pessoa, adore Deus presente em cada ser vivo, desde a formiguinha até o Senhor Brahma. Seja amoroso, seja misericordioso, olhe as pessoas, né, em ilusão, sem condená-las, sem criticá-las, entendendo que é um processo, né? Cada ser humano está numa determinada ilusão e outros, né, estão atingindo uma percepção da realidade, seja inicialmente mediana, e há devotos puros que já estão vivendo na forma humana com uma visão perfeita, conforme o Senhor Kapila Deva explica, né? Situe-se o mais rápido na sua pureza de conduta nesse mundo.
né, descontaminando a sua mente e usando a sua inteligência para ter essa visão correta da existência de Deus em tudo e em todos. De modo que a expressão corpórea de um tipo de entidade viva em particular é sempre ignorada pelo devoto. Esse é o segredo, né, de você ser uma pessoa querida por todo mundo e todo mundo ser querido por você estar em paz. Você não está sendo fazendo mexerico, né? Fazendo assim, falando da vida das pessoas ou tentando aconselhar dentro de um sentido mental, intelectual, as ações de outra pessoa. Devoto puro simplesmente pede que a pessoa renda-se a Krishna, a Vishnu que está em seu coração, que cante o santo nome de Deus, que, né, se associe positivamente com pessoas que estão avançando espiritualmente e siga nessa determinação, conforme Krishna pede no Bhagavad Gita, né? Fixe a mente em mim, liberte-se das dualidades, deixa cada pessoa viver a sua vida conforme o seu grau de ilusão e também de acordo com as lições que devem ser recebidas de acordo com o seu nível de vibração dentro dessa forma humana ou dentro da forma animal. Cada um tem as suas considerações, né? Dentro da regulação com seres, né? Devas, seres angelicais, elementais. Cada reino está submetido a forças específicas para avançar nesse processo de desenvolvimento da consciência. Assim, um devoto puro, ele ignora, né, a externalidade, vamos dizer assim, as formas materiais. Ele entende, assim, né, quando ele olha um ser humano, ele sabe, poxa, se o espírito está numa forma humana, significa que ele está mais avançado em consciência e para essa forma eu posso, né, expressar a minha espiritualidade ou a minha realização. A formiga, né, você não pode pregar para a formiga, mas se você está vibrando o Mahamantra, Hare Krishna, se você está vibrando gratidão, amor em seu coração, nessa adoração real a Deus, enxergando a formiguinha como, né, um ser espiritual em evolução, naquela forma, a sua energia de amor a Deus influencia positivamente aquele outro ser, mesmo que você não saiba, né? Se você está cantando o Mahamantra totalmente no nível, né, de devoção, dentro, por exemplo, de uma floresta, assim, num jardim, né, você está influenciando tudo ali. Sua vibração está atingindo aquela centelha espiritual que está naquela plantinha, que está manifestando aquela flor, né, as árvores. Assim também quando você tira a flor de uma planta e oferece a Deus, né, no altar, assim, aquela planta, aquela centelha viva vai avançar muito espiritualmente, né? Certo? Então tem coisas que acontecem que temos que compreender, né? Tudo deve ser usado no serviço a Deus, mesmo que os seres vivos, né, não apresentem certa consciência, né, elevada, assim. E aí você pega o ser humano, pega a florzinha do vegetal que ainda é inconsciente e, né, que está desenvolvendo ainda o seu plano emocional para um dia chegar nessa forma humana perfeita e leva o resultado, né, o fruto dessa planta para Deus e imediatamente Deus ficando satisfeito ao receber a flor, ele atua no coração místico dessa centelha espiritual que está vivendo na planta, entende? Tudo é relacionado com Deus. Por isso devemos entender a importância dessa forma humana que temos, né? O como ela é valiosa a tal ponto que até mesmo os semideuses, que são os administradores de Deus no universo, querem obter essa forma, que ela tem essa característica, né, de inteligente, onde se ocupando em serviço devocional, ela se purifica completamente e se prepara para voltar para o reino puro de Deus, né? Vrindavana, Vaikuntha Loka Dhamma. Certo? Prabhupada diz que, na passagem
desse verso, o Senhor está sempre ansioso por libertar as almas condicionadas que têm estado engaioladas em corpos materiais. Assim, espera-se, né, que os devotos levem essa mensagem ou desejo do Senhor a essas almas condicionadas e iluminem-nas com consciência de Krishna. Assim é a visão de um devoto puro. Quando ele olha para outra pessoa, ele não está considerando o grau de ilusão, assim, mas ele vê a potencialidade daquela alma receber a instrução, né, dada no Bhagavad Gita, ou pelos mestres espirituais, né, autorrealizados, que já vivem na verdade de Deus, para que essas pessoas possam atingir esse nível de compreensão, já que elas estão em formas humanas. Porém, em Kali Yuga, né, não há muito essa divulgação do conhecimento espiritual conforme Krishna deseja que seja feita, e as pessoas passam a ser, né, escravos de suas mentes, e com essa visão separatista de tudo, essa natureza hostil, elas estão sempre sofrendo. Elas estão vibrando de tal maneira que as suas vidas apenas atrairão situações negativas, né? Isso acontece a nível, né, individual ou coletivo, em todas as áreas, né, do mundo, política, religiosa, econômica, social. Tudo isso é afetado pela comunhão, né, de várias pessoas que representam essas áreas e que estão nessa situação vibratória separatista, egoísta, hostil, sem misericórdia, e aí acaba havendo todo esse caos que faz parte da lição, né? As pessoas vão aprender pelo sofrimento, já que elas não querem se render a Deus ou viver essa vida mais purificada de serviço devocional. Porém, o devoto está sempre contemplando, né, da posição superior e divina, a atuação, né, tanto a nível individual quanto coletivo, planetário, assim, né, vendo tudo e tentando de alguma forma vibrar energeticamente através do santo nome, da devoção diária a Deus, de viver em gratidão, né, nessa consciência elevada, e assim de alguma forma ele está inundando esse mundo com a consciência divina, mesmo que para as outras pessoas isso ainda esteja num nível inconsciente, porque elas vivem apenas com medo, né, com revolta. Assim, pessoas materialistas que querem um mundo melhor sem a presença de Deus. Ou então, quando elas adoram Deus, as suas tendências são diplomáticas, né, duais, interesseiras, dualistas, certo? Então o devoto, ele vendo tudo isso, ele tenta, né, de alguma forma passar esse conhecimento ou fazer com que a pessoa pelo menos reconheça a sua posição eterna, que ela saiba que não é esse corpo material, e desse modo elas poderão ser elevadas à transcendental vida espiritual, e a missão de suas vidas será exitosa quando você compreende nessa forma humana qual é o objetivo de Deus ter criado essa forma e colocado a centelha, né, nessa forma, certo? Então, Prabhupada diz que, evidentemente, isso não é possível para entidades vivas que são inferiores aos seres humanos, mas na sociedade humana é possível que todas as entidades vivas sejam iluminadas com consciência de Krishna. Essa é a missão, né, de todo devoto de Krishna, que entendeu esse simples fato da colocação desses 3 versos, né? Então, Prabhupada diz que mesmo entidades vivas inferiores aos seres humanos podem ser elevadas à consciência de Krishna por intermédio de outros métodos, conforme, né, eu expliquei aqui sobre, né, a flor, né? Também aqui, Prabhupada ele dá um exemplo sobre a vida do Senhor Chaitanya, que
Shivananda Sena, que era um grande devoto do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, liberou um cão alimentando com prasada. O alimento, né, oferecido a Deus em amor, né, em agradecimento. Esse alimento é tão poderoso que, se você dá esse alimento para um cão, por exemplo, como era o exemplo aqui, né, esse cachorro imediatamente, ao se alimentar de prasada, ele atinge uma condição humana na outra vida. Já nasce como um ser humano dotado, né, de condição espiritual. Então, tem formas, né, de ajudarmos as outras entidades vivas. Assim. Em alguns lugares, né, por exemplo, falando de cachorro, é a mesma coisa, né, tem matadouros. Né. Imagina o cachorro, um animal tão maravilhoso. E aí, comida, né, se torna comida, assim. O devoto não, o devoto dá a praçada para o cachorro pensando, não, essa entidade viva, essa centelha espiritual vai se alimentar do alimento que foi oferecido a Deus, que se transformou em misericórdia, que foi transmutado em energia espiritual, e eu sei que se eu der essa praçada para esse cachorro, eu estou purificando a sua consciência nessa forma de cachorro, e na próxima vida ela vai se tornar, né, um ser humano, assim, né, que são os devotos, né, de Deus. Então essa distribuição de praçada, ou seja, os restos de alimentos oferecidos ao Senhor, mesmo para a massa ignorante da população e para os animais, dá a essas entidades vivas a oportunidade de se elevarem à consciência de Krishna. Prabhupada brincava assim que, se não conseguimos, né, estimular as pessoas através da mente, né, do cérebro, do conhecimento, vamos estimular ela através do estômago. A praçada é basicamente, em termos absolutos, igual ao conhecimento, assim como o santo nome, né, tudo é Krishna. Quando você oferece o alimento a Krishna, esse alimento se krishnaiza, né? Vamos dizer assim, se torna a energia de Deus presente. E aí Prabhupada, né, ele tinha essa visão, né, que as pessoas não passam de animais, não tem nenhum interesse em filosofia, você pode oferecer o Bhagavad Gita para elas, elas não vão entender. Porém, se você oferece a praçada, elas começam a se iluminar, né? Quantas pessoas que vão aos templos, no caso aqui, Hare Krishna, né, que eu posso dar o exemplo, e ouvindo uma aula assim, sem nenhum interesse, né? Mas, na verdade, muitas vão apenas para comer aquela comida deliciosa oferecida ao Senhor Krishna. E aí, na terceira, quarta vez que elas estão no templo, elas já estão completamente purificadas, compreendendo a filosofia, porque, através da praçada, desenvolveu um desejo em seus corações de se relacionar com Deus. Então, tudo isso é muito místico, né? Muito místico. Temos que usar a nossa inteligência para agir, né, conforme a mentalidade de Kali Yuga, certo? Assim, né? O devoto puro, ele usa todas as condições, porque ele sabe manipular a energia material para se transformar em energia espiritual. Se você oferece tudo a Krishna, né, nesse espírito de renúncia, tentando fazer o bem para as outras centelhas espirituais que estão inconscientes em suas várias formas, você está, né, atuando no plano de Deus, né? Porque Deus, ele quer que todo mundo volte para a morada espiritual, e seus devotos puros estão fazendo esse serviço com mais esmero, né? Com mais pureza. E na relação com esse cachorro, né, que Shivananda Deva, né, Shivananda Sena fez ao dar praçada, quando esse cachorro encontrou-se com o Senhor Chaitanya, né, que era o próprio Krishna em Jagannatha Puri, ele imediatamente foi liberado da condição material. Esse cachorro se tornou, né, um devoto puro, assim. Algo que... Porque a centelha espiritual sempre é um devoto puro. Há também um passatempo bem interessante na história, né, de Chaitanya Mahaprabhu, que
é Krishna fazendo o papel de um devoto puro, em serviço devocional puro, e ele entrou na floresta, né? Não me lembro o nome bem aqui agora, cantando o santo nome, assim, num estado de êxtase espiritual, e só por ele cantar, os animais, né, ouvindo o canto do nome, eles imediatamente se purificaram e, assim, né, ficaram na consciência pura de Deus, e os animais começaram a dançar com o Senhor Chaitanya, assim, como pessoas, né, pessoas purificadas, assim, devotos puros, começaram a dançar com o Senhor Chaitanya. Então isso foi presenciado e registrado, onde Krishna, né, estava dando exemplo ali, através do Senhor Chaitanya, do poder do santo nome, do poder de um devoto puro, que quando o devoto puro canta numa audiência pública, imediatamente todo mundo se purifica, né? O poder da energia de um coração purificado, de uma pessoa que está vivendo em Deus, é tão maravilhoso que a energia dele, né, principalmente através do cantar do santo nome, ou de uma aula bem, né, explicada, assim, descontamina, né, a mente das pessoas, certo? Então é muito importante se aproximar de um devoto puro de Krishna e receber instrução, e também ajudá-lo, né, na missão de expandir essa consciência para outros seres vivos que estão, né, sofrendo muito nessa energia material, principalmente de Kali Yuga. Então lembrei desse passatempo que é maravilhoso, né? Então, especificamente aqui o devoto, né, conforme o Sr. Kapila Deva, ele deve estar livre de toda violência. E o Sr. Chaitanya recomenda ao devoto que não cometa violência contra, assim, nenhuma entidade viva. Certo? Então, às vezes, né, Prabhupada diz que se questiona que, uma vez que os legumes também têm vida e os devotos comem alimento do reino vegetal, acaso isso não é violência? Então, ele responde que, em primeiro lugar, entretanto, né, colher algumas folhas, ramos ou frutos de uma árvore ou planta não mata a planta. Além disso, Jiva Himsa significa que, já que toda entidade viva é obrigada a passar por determinada espécie de corpo de acordo com o seu karma passado, embora toda entidade viva seja eterna, ela não deve ser perturbada em sua evolução gradual. O devoto tem de executar os princípios do serviço devocional exatamente como eles são. E deve saber que, por mais insignificante que seja uma entidade viva, o Senhor está presente dentro dela. O devoto deve compreender essa presença universal do Senhor, certo? Então, devemos entender que um reino, né, de formas serve para a sobrevivência de outro reino. Então, a forma humana devendo, né, desenvolver essa pureza de consciência e visão perfeita da universalidade de Deus, entendendo, né, que esse reino vegetal, em nível de desenvolvimento de consciência, é inferior, né, ao reino animal. Ele deve não praticar violência contra os animais e usar, né, o reino vegetal como a base de sua alimentação, porém sempre, né, oferecendo a substância produzida por essa planta para oferecer a Deus, certo? Transformar em praçada esse alimento. Então é dessa forma, né? A natureza material é sempre um reino se sacrificando em função do outro. Porém, na forma humana, devemos, né, procurar fazer menos violência, aceitando a alimentação de um reino que ainda não tenha a consciência tão desenvolvida como os animais, né? Os animais são os que estão mais próximos dos seres humanos e devemos tratá-lo com muita misericórdia e amor, certo? Mas tudo deve ser feito com essa consciência de oferecer a Deus
aquilo que vai nos ajudar na sobrevivência humana, certo? Onde podemos, né, ter certo conforto para seguir no avanço da nossa vida espiritual. Com certeza, né, existem humanidades mais evoluídas onde não precisa-se de alimento físico, né? As pessoas se alimentam de substâncias assim, que ainda nem conhecemos, né? Se alimentam de luz, de prana e da própria energia mais sutil. Porém, agora estamos na forma humana e temos que observar essas regulações, né? Não devemos racionalizar ou procurar motivos para praticar violência em seres que estão mais graduados no desenvolvimento da consciência. Pelo contrário, devemos proteger esses seres vivos e, através do amor, da nossa energia, do oferecimento de prasada, de cantar sempre, né, o Mahamantra, esses seres vivos com certeza vão atingir assim, muito rápido o padrão humano para assim, no final, né, do desenvolvimento dessas formas humanas, atingir o objetivo pretendido de Krishna, que é a gente se estabelecer nessa conexão com Ele, e enquanto estiver aqui nessa conexão, nessa consciência espiritual, praticar o serviço devocional puro e atingir um grau de consciência pura tamanha, né, que na hora de abandonar esse corpo material possamos voltar definitivamente para a morada de Krishna e atingir o sucesso de nosso aprendizado aqui nessa energia inferior ou energia material. Tudo aqui é uma escola, né? Então é muito simples entender isso. Depende agora apenas da nossa atitude dentro desse conhecimento, não ser um adorador materialista, né, um devoto, um canista adhikari, né, como se fala na literatura védica. Até o ponto em que chegaremos ao ponto de Uttama adhikari. Uttama quer dizer transcendental, né, se situar nessa posição completamente transcendental, além dos modos da energia material, e seguir a nossa vida naquilo que somos e sempre seremos eternamente devotos, puros, servos eternos, amorosos de Krishna, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Vou ler de novo aqui os 3 versos. Então, o Kapiladeva diz: estou presente em toda entidade viva como a superalma. Se alguém negligencia ou desrespeita a superalma que está em toda a parte e se ocupa na adoração à deidade no templo, isto não passa de mera imitação. Quem adora a deidade do Supremo nos templos, mas não sabe que o Senhor Supremo, como Paramatma, está situado no coração de toda a entidade viva, está certamente na ignorância e é comparado àquele que oferece oblações às cinzas. Quem me oferece respeito, mas tem inveja dos corpos dos outros e por isso é separatista, jamais alcança paz de espírito, por causa do seu comportamento hostil para com outras entidades vivas. Então vamos meditar profundamente nesses versos e entender como devemos, né, adorar a Deus com a devoção mais pura, né, mais unitiva, mais integrativa, já que somos partes integrantes de Deus e Deus é toda a existência, certo? E Ele está presente de uma forma onisciente, né, onipotente dentro de tudo, controlando tudo perfeitamente. E por isso não há nada a temer quando você escolhe esse caminho da rendição a Krishna, no qual no Bhagavad Gita ele nos garante a proteção completa, né? Nos situamos naquilo que Deus deseja para cada entidade viva. E quem quiser viver a sua vida materialista, egoísta, separada de Deus, sendo hostil com o mundo e vibrando, né, de uma forma desincronizada com a energia espiritual, a pessoa simplesmente vai colher
lições de misérias, de sofrimentos, vida após vida, e não podemos fazer nada, né? Temos que respeitar o livre-arbítrio de cada pessoa, porém, tentar de alguma forma, né, passar essa mensagem, conforme estamos fazendo aqui nessa aula, né? Com certeza quem está ouvindo vai, né, de bom grado, meditar mais profundamente nessas palavras, né? Que são nada mais do que a autoridade de Kapila Deva Muni, Krishna, né, na forma dessa personalidade maravilhosa que vem a esse mundo para nos instruir através de sua misericórdia e do seu amor. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.